Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu quero falar com você sobre as orações não respondidas. Jesus falou quando esteve aqui na terra que tudo que nós pedirmos em nome dele que o Senhor faria. Então por que algumas orações não são respondidas e não são atendidas? Hoje eu vou te explicar nesse vídeo, então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Você viu aí vinheta nova, estou aqui na minha casa, estamos de quarentena e eu separei para você o que eu acho que vai ser um dos vídeos mais interessantes deste canal, um dos vídeos mais contundentes, um dos vídeos mais edificantes que você já viu aqui no Teologar. Por quê? Porque hoje eu não quero trazer para você uma resposta simplista sobre esse assunto. Por que que Deus não me responde a oração? Ah, porque sim? Ah, porque não? Ah, porque ele é Deus, ele faz o que ele quer. Não, essa pergunta tem permeado o coração de muitos cristãos sinceros que têm perdido a fé até por causa disso. Será que Deus não me ama? Será que Deus não me quer? Será que eu não tenho fé suficiente para Deus responder minha oração? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Ou até, será que Deus existe? Porque eu peço alguma coisa e ele não responde. Há pessoas que dizem assim, eu fiz um pedido para Deus e Deus não me atendeu. Tem um vídeo aqui no canal, já passou de 70 mil, nem sei quantas visualizações está esse vídeo, vou deixar aqui nos cards para você. O vídeo se chama Um Deus que Não Existe. É eu respondendo um e-mail de uma pessoa que quase perdeu a fé porque Deus não respondeu uma oração, né? Então eu quero trazer hoje aqui para você, eu não quero trazer uma resposta simplista, eu quero trazer uma resposta contundente. Também não quero ser o dono da verdade aqui e tentar solucionar um problema que acho que dura a eternidade, né? Mas eu quero trazer uma resposta que pelo menos vai ser um pouco mais satisfatória para você entender sobre esta questão. Eu separei até um esboço aqui, eu vou acompanhá-lo para que ele fique bem didático, esse vídeo fique bem explicadinho. Uma coisa que é interessante é que a Bíblia fala, Jesus fala que ele responderia às orações. Ele não fala isso uma vez só, ele fala isso várias vezes. Eu separei aqui 3 textos rápidos que eu vou ler com você. João 14, João 15 e João 16. Quer dizer, por 3 vezes Jesus fala quase a mesma coisa. João 14, versículo 13 e 14. Acompanhe comigo. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Muito clara a palavra. Se pedir alguma coisa em nome de Jesus, que ele o faria. Agora, João 15, versículo 16, vamos ler só a parte B do versículo. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Quer dizer, tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, o Pai deveria conceder, segundo a palavra de Jesus aqui, né? João 16, de 23 a 24, 23 a parte B também. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja, Jesus prometeu que tudo que nós pedirmos em nome dele, o Senhor responderia. Será que é assim, então, de forma utópica? Eu peço para Deus e Deus me dá. A verdade é que essas promessas que Jesus fez aqui nesses textos, ela foi interpretada de forma inadequada por muito tempo. E se você ler esse texto de uma forma simplista mesmo, você vai dizer assim, peraí, então eu vou orar em nome de Jesus, aí eu oro, espero 1, 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, Deus não respondeu a minha oração. E Jesus prometeu, ou Jesus é mentiroso, ou a Bíblia é falsa, ou Deus não existe. Veja como essa questão, ela tem alcançado pessoas e feito pessoas duvidarem da fé, né? Então eu quero trazer uma resposta interessante. A verdade é que é o seguinte, vamos imaginar 2 situações aqui para você ver como Deus não consegue responder todas as perguntas e todas as questões de todo mundo. Primeiro, vamos imaginar que 2 rapazes se apaixonem pela mesma menina. Então um está orando lá assim, Senhor, eu quero namorar com ela, eu quero casar com ela. O outro está orando também, Senhor, eu quero casar com ela, eu quero namorar com ela. Deus vai ter que responder a oração de um e não responder a oração do outro, por exemplo. Eu dei um exemplo simples agora, né? Mas é para você entender que tem horas que as orações são contraditórias e conflitantes. Vamos dar outro exemplo? 2 atletas estão na final das Olimpíadas dos 100 metros rasos. E 2 atletas cristãos, servos de Deus.
Um na raia 5, um na raia 6. O da raia 5 ora assim, Senhor, me faça ganhar esse torneio. O da raia 6 fala, Senhor, me faça, em nome de Jesus, me faça ganhar esse torneio. E agora, como é que o Senhor vai responder uma oração que é conflitante? Então, a própria Bíblia fala, pessoal, que há orações não respondidas. O próprio espinho na carne de Paulo. Paulo orou 3 vezes a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele. Ninguém sabe o que é esse espinho, até posso gravar um vídeo sobre isso que não tem no canal. Não, acho que eu tenho um vídeo antigo sobre isso. Mas se Deus não respondeu, o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao 3º céu, Deus não respondeu a oração dele. Então a Bíblia fala também de orações não respondidas. Eu quero trazer aqui alguns problemas, algumas heresias que são criadas em cima desse tema. Primeira heresia, algumas pessoas triunfalistas, alguns pregadores triunfalistas, dizem o seguinte, não existe uma oração que não é respondida. Toda oração que você fizer em nome de Jesus vai acontecer porque está lá e vai acontecer. Eu estava ouvindo esses dias, numa cruzada de milagres que aconteceu aí, as pessoas pediram para tirar os óculos e jogar fora o óculos. Deus te curou da sua visão, tira fora o óculos. E aí muitos cristãos sinceros tiraram os óculos, jogaram os óculos lá. O Senhor me curou. E aí um apologista perguntou para uma das pessoas que estavam lá, você foi curado? Ele disse, sim, de forma meio acanhada. Mas você está sem óculos agora? Sim, estou. Você está enxergando melhor? Ele respondeu, não. O apologista disse assim, por que você não está enxergando melhor? Então por que você não foi curado completamente? A resposta daquele rapaz, é porque eu não tive fé. Ou seja, eu não tive fé suficiente para ser curado, porque a palavra é que o Senhor responderia a oração, mas eu não tive fé suficiente para ser curado. Não é bem assim que funciona. Quer dizer que Paulo não teve fé e a oração de Paulo não tinha fé, então? Paulo que ressuscitava morto não tinha fé para ser curado, né? Então, não é bem assim, não tenho fé. Veja que essa resposta é muito simplista e às vezes de uma forma muito triunfalista, né? De só vitória, Deus só vai te dar vitória, Ele nunca vai deixar de te responder, ou Ele nunca vai deixar de falar sim para você. Não é assim. Deus vai responder todas as coisas. Outra coisa é que alguns dizem assim, não, é que Deus responde ou sim, acho que você já ouviu isso, ó. Deus responde ou sim, ou não, ou espere. Mas Deus sempre responde. Ele vai responder para você ou sim, ou não, ou espere. Essa palavra também não se harmoniza com as palavras de Jesus, que diz o seguinte, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu vou-lo concederei. A resposta de Jesus não seria negativa à nossa oração. Não seria não seria espere, mas sempre seria sim. Se lermos o texto de João 14, 15, 16 que eu li para você, a resposta sempre seria sim. O texto não fala que o Senhor vai responder de forma negativa. Outro problema é racionalizar as coisas também. Vou dar um exemplo para você. Alguém estava no hospital, um fato que aconteceu de verdade, uma mulher estava no hospital, então a igreja se propôs a orar para que a irmã saísse do hospital. Então começou a orar, Senhor, tira essa irmã do hospital, de repente a irmã faleceu. A irmã faleceu, fizeram o sepultamento, e aí veio o pregador falar sobre a resposta de Deus. Por que Deus não respondeu a oração? Ele falou, não, Deus respondeu a oração. Mas como respondeu? É porque nós oramos para que ela saísse do hospital. E ela saiu. Quer dizer, ela saiu, mas ela saiu morta do hospital. Não foi essa a intenção da oração de quem estava falando assim, Senhor, tira ela do hospital. Quem estava orando assim, estava pedindo para que o Senhor a curasse. E que ela saísse do hospital, obviamente, curada e não morta. Então, não dá para racionalizar as coisas também. Veja que são tentativas de ajustar o texto, de ajustar as experiências com o texto de uma forma inadequada de se interpretar. Então, bispo, qual que é a resposta? A resposta verdadeira é que existe oração não respondida e que Deus não responde. E eu separei para você aqui, vejamos alguns pontos que são obstáculos para a oração não ser respondida. Primeiro ponto, o pecado. O pecado. Veja comigo Isaías 59, acompanhe comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja, o pecado faz separação do homem com Deus. Alguém vai dizer assim, mas isso aqui é o Antigo Testamento, no Novo Testamento houve a reconciliação, agora há o nome de Jesus. Mas no Novo Testamento também, há uma passagem lá em Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz que se o homem não tratar a mulher com dignidade, as suas orações são interrompidas. Veja, então, há maneiras da oração ser interrompida, não ouvida, não atendida, não respondida. A primeira delas, o primeiro obstáculo é o pecado. O pecado pode impedir, sim, de uma oração para ser respondida ou não. Outra coisa são os motivos errados. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Às vezes a oração é muito egoísta, muito egocêntrica, e o Senhor, na sua infinita sabedoria e bondade, sabe quando deve responder ou não a nossa oração. Assim como o pai, quando uma criança diz assim, eu quero comer doce antes do almoço. O pai vai dizer assim, não, agora não é hora de comer doce antes do almoço. A resposta é não para você, ou então eu não vou nem ouvir o que você está me falando. Outra questão é a perseverança. Há pessoas que acham que é estalar o dedo e Deus vai responder. Vê na Bíblia alguns milagres instantâneos e acha que é só eu orar, estalar o dedo, que Deus é um gênio da lâmpada, eu vou estalar o dedo e Deus vai responder a minha oração. E não é bem assim. A Bíblia fala de perseverança na oração. Perseveravam na oração, perseveravam na comunhão. A perseverança significa que você deve orar sem esmorecer. Leia comigo o texto de Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa parábola aqui é a parábola do juiz iníquo, que respondeu ao pedido de uma viúva e respondeu pela importunação. E a Bíblia fala assim, se o nosso Deus, que é bondoso e rico em misericórdia, é claro que ele vai te atender. Mas aqui o texto é, o Senhor, ele vai responder a minha oração mediante a perseverança. Mediante eu não esmorecer, orar sempre sem desanimar. Está no texto. Quanto tempo devo orar para que minha família se converta? Eu estava lendo esses dias um escritor que eu gosto muito, William Lane Craig, e ele disse que orou por muitos anos, décadas, para que o seu pai e sua mãe entregassem a vida para Jesus. Décadas! E ele, um doutor da palavra de Deus, um grande apologista mundial, reconhecido mundialmente, e os pais não conheciam. Ele teve que perseverar em oração para que a família se convertesse. Quanto tempo faz que você está orando por alguma coisa? Ou você quer estalar os dedos na era fast food? E você quer que as coisas aconteçam como um gênio da lâmpada. Não é bem assim. Então tem orações que demandam perseverança. E por fim, talvez a que vai mais se harmonizar, né? Porque para você interpretar um texto, você tem que usar outro texto da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. E aquele texto de João 14, 15 e 16 que nós lemos, que fala que Jesus responderia à nossa oração se pedirmos em nome dele, se complementa também com uma carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, acompanhe comigo. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Veja, para que eu faça um pedido e Deus me responda, esse pedido precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se não for de acordo com a vontade de Deus, ele não vai responder. E por que, bispo? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que faz, ainda que a nossa mente humana finita não consiga entender por que ele respondeu dessa forma a nossa oração. Por que ele não respondeu, talvez, uma oração? Uma coisa que deveria ser honestamente justa. Eu estou querendo, às vezes, julgar a justiça de Deus por um ser que não é justo, que não há justiça no ser humano. Não há um justo sequer, a Bíblia fala.
E eu quero julgar um Deus, Deus, o Senhor não foi muito justo, porque o Senhor não respondeu, o Senhor não falou, né? E assim, entender um Deus infinito, com uma mente finita como a nossa, se o ser humano conseguisse entender a Deus, então Deus seria muito pequeno. Nós não conseguimos entender algumas coisas de Deus. E para concluir esse estudo, que eu creio que é um estudo que está edificando você aqui no nosso canal, a conclusão é a seguinte: se a gente parar para refletir, seria um desastre o Senhor responder todas as nossas orações. Seria um desastre. Porque nós iríamos orar para Ele nos livrar de todos os sofrimentos que nós passamos, todas as mazelas, todas as provações, mesmo sabendo que a Bíblia fala que o sofrimento e a provação, ela edifica o nosso caráter, aperfeiçoa a nossa fé, nos deixa mais maduros, como está em Tiago. Portanto, a gente vai orar para Deus nos livrar de tudo, nós seríamos crianças mimadas na mão de um Deus que sabe nos forjar da maneira certa e exata, da maneira mais linda. Deus é Deus e sabe como responder. Não se coloque no lugar de Deus. Acho que você já assistiu também aquele filme Todo Poderoso, quando o Jim Carrey lá coloca sim para tudo. Seria uma loucura se Deus respondesse todas as nossas orações. É uma forma utópica de interpretar um texto bíblico. E eu espero nesse vídeo ter te ajudado. E se edificou você, quero te pedir um favor. Peço que você compartilhe com toda a sua rede o nosso vídeo. Convide uma pessoa para se inscrever no Teu Lugar, acompanhar nosso canal e aprender sobre a Palavra de Deus de uma forma equilibrada, que traz edificação e luz, entendimento para você nos textos bíblicos, tá certo? Também se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Aqui está aparecendo para você agora o nosso Facebook, nosso Instagram, para você ir lá também seguir a gente nas redes sociais fora aqui do YouTube, tá? Você é sempre muito bem-vindo no Teu Lugar e também aqui na minha casa durante essa quarentena, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teu Lugar.